Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o vídeo de 311. Manifestações físicas espontâneas, fenômenos de transporte. Então aqui no Livro dos Médiuns, dando sequência, Erasto, ele diz aqui assim, ó, deve ser tal esta fusão, né? Ó, deve ser tal esta fusão. O que ele está querendo dizer assim, aqui? A cota, eu vou usar esses termos para ficar mais fácil. Daqui a pouco você vai ver como que esses termos, eles assim são aceitáveis ou são aceitados, né? Ou se aceitam devido ao nível nosso evolutivo. Então, deve ser tal esta fusão. O que significa isso? A cota do fluido animalizado do médium, a cota da energia vital e a cota do fluido perispíritico do médium. Então você observa que aí existe 3 cotas de energia. Vamos pensar assim, 1 quilo de energia de cada um, né? Do médium. Então são 3 quilos. Então deve ser tal esta fusão. O que é essa fusão? Com mais 3 quilos de energia do espírito. Porque o espírito, ele tem que ser detentor destas energias também. Ele deve ser detentor. Porque se ele não for detentor, o fenômeno, vamos usar esse termo, não ocorre. Né? Deve ser tal essa fusão que a força resultante dela se torne, por assim dizer, uma. Outro item aqui que nós temos que tratar. Que a força resultante dela se torne, por assim dizer, uma. Vamos pensar da seguinte forma. Você tem um copo de leite. Ou melhor, você tem 2 copos de leite. Um copo aqui e um copo aqui, né? Esse copo aqui saiu da vaquinha amarela. Esse outro copo saiu da vaquinha pintada. Então tá aqui os 2 copos. Só que você precisa usar aqueles 2 copos de leite, aquelas 2 quantidades, você precisa delas para poder fazer um bolo. Então o que você faz? Você coloca aquelas 2 quantidades em uma vasilha. O que acontece naquele momento? As propriedades energéticas do leite da vaquinha amarela com da vaquinha pintada, elas se tornam uma, porque se misturam. Olha como que é simples o negócio.
se torna uma. Então, olha só para você ver, voltando. Deve ser tal esta fusão que a força resultante dela se torne, por assim dizer, uma só. São tantas energias ali envolvidas, mas que a fusão delas se torne uma. E é aquela uma que o espírito utilizará para realizar aquele fenômeno de transporte ou aqueles outros fenômenos. Do mesmo modo que, atuando sobre o carvão, uma corrente elétrica produz um só foco, uma só claridade. Porque essa união, essa fusão, perguntaríeis, é que para que estes fenômenos se produzam, necessário se faz que as propriedades essenciais do espírito motor, se aumentem com algumas das do médium, do espírito motor, se aumente com algumas das do médium, sem os quais não é possível. É que o fluido vital, olha só para você ver, os nomes que nós temos tratado antes, está aparecendo aqui agora. É que o fluido vital, indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos. Isso aqui é de extrema importância. Eu gostaria até que aqueles que já me disseram tanta abobrinha, mas eu sempre fiquei calado, porque eu não importo. Vamos supor, a pessoa chega e fala assim pra mim assim, que o quê? Aquele escorpião lá, ele não... A picada daquele escorpião lá não dói nada. Eu ignoro, sabe por quê? Eu já fui picado de escorpião e eu sei que dói. Então é o problema da pessoa. Quer falar que não dói, é problema dele. Procura o escorpião e põe a mão lá pra ele, picar ele. Depois ele vai se ver, né? Com algumas das do médio é que o fluido vital indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos é apanágio exclusivo do encarnado e que, por conseguinte, o espírito operador fica obrigado a se impregnar dele. O espírito operador, que é o espírito, né, que tem aquela aptidão, aquele desejo de realizar aquele fenômeno de transporte ou aqueles outros fenômenos, tanto espontâneos quanto inteligentes, físicos ou não. Aí vai depender deles. Fica obrigado a se impregnar dele. Só então pode, mediante certas propriedades que desconheceis do vosso meio ambiente. Olha, eu vou ter que voltar aqui um pouquinho. Meio ambiente, isolar. Olha só para você ver aqui que o Erasto disse aqui, ó. Só então pode, mediante certas propriedades que desconheceis. Então, gente, do vosso meio ambiente. Isso aqui, Erasto está querendo nos dizer o seguinte: que mediante todos os fenômenos os quais sabemos que
São fatos conhecidos por Hippolyte e Léon Denisard Rivail, mas não aqui acrescentados porque sabia ele que nós não tínhamos capacidade evolutiva para discernimento. Erasto está nos dizendo que todos os fenômenos responsáveis por todos não são eles apenas o fluido de efeito físico, que seria o fluido animalizado, o fluido ou a energia vital, né? Uma cota de fluido perispíritico, né? Do médium, e também aquela coparticipação fluídica do espírito ali presente. Vamos resumir esses fluidos em 6 cotas, para ficar mais fácil. Que já que é 3 do médium, vamos pensar 3 também do espírito. Não é só isso, não. Não é só esses fluidos, não, gente. Ó, só então pode, mediante certas propriedades que desconheceis, certas propriedades que desconheceis. Ou então tem mais propriedades, tem mais elementos fluídicos além do perispíritico, vital, animalizado, né? Fluido animal, animalizado, físico. E também os fluidos do espírito. Existem mais fluidos. Agora, é aquele ditado, né? Nós nos encontramos no maternal. Como? Ensinar em inglês as crianças ali no maternal que encontram-se na fralda, que não sabe nem pronunciar o nominho delas. Tadinhas, né? Nós nos encontramos nessa situação, gente. Então não adianta nós exigirmos, né, do vosso meio ambiente e isolar, tornar invisíveis e fazer que se movam alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Ainda vai longe ainda a respeito de Erasto. Só que aqui tem uma nota de rodapé de Allan Kardec que é de extrema importância. Olha só para você ver. Kardec dizendo assim, ó: vê-se que, quando se trata de exprimir uma ideia nova, para o qual faltam termos na língua, os espíritos sabem perfeitamente criar neologismos, né? Eles sabem criar neologismos. Estas palavras, eletromediúnico, você viu só aqui em cima, aqui, ó, eletromediúnico, foi criado pelos espíritos, por Erasto. Isso aqui não foi uma criação de Kardec. Mas Erasto
sentiu necessidade de empregar esse termo, de criar esse termo aqui. Estas palavras, eletromediúnico, olha só para você ver, sequência. Perispíritico. Perispíritico. Não são de invenção nossa. Os que nos têm criticado por haver criado os termos espíritas, espírita, espiritismo, perispírito, que tinham análogos, poderão fazer também a mesma crítica aos espíritos. Você viu só a sabedoria de Kardec? Porque da mesma forma como Erasto empregou eletromediúnico, perispíritico, porque você tem que entender com todo respeito, você tem que entender que perispíritico é uma coisa, perispírito é outra coisa. Você vai ver aqui. Erasto empregou eletromediúnico, perispíritico. Não são de invenção nossa. Kardec está mostrando que isso aqui não é de invenção dele. É uma criação necessária, foi criado necessariamente por Erasto, mas obedecendo perfeitamente o neologismo, né? A lógica, ele está obedecendo o mesmo procedimento. Continua Kardec. Os que nos têm criticado por havermos criado os termos espírita, espiritismo, perispírito, você viu? Perispírito com perispíritico, tem uma diferença, não tem? Que tinham análogos, poderão fazer também a mesma críticas aos espíritos. Você sabe por quê, gente? Esses termos foram criados todos pelos espíritos. Kardec não os criou. Perispíritico, perispírito, espírita, espiritismo. A pessoa que diz que foi Kardec quem os criou, não tem conhecimento. E não adianta você bater na tecla para que ele entenda. Ele tem que um dia, através do tempo, deparar com os fatos. Agora, como é difícil, né, a pessoa por si mesma deparar com os fatos, dá tanta cabeçada. Então você viu, né, eletromediúnico, perispíritico, né, espírita, espiritismo, perispírito. Não foi Kardec quem criou. Os espíritos mesmos quem
ditaram esses nomes. Esses termos foram os espíritos quem ditaram. Isso não partiu de Kardec, ele não inventou, ele não criou esses nomes. Então, para você ver, a ciência espírita não possui influência nenhuma do homem. Inclusive, o seu nome, Espiritismo, pelo homem não foi criado. Foi sugerido pelos bons espíritos. O nome é apropriado de acordo com a evolução do ser que na Terra se encontra, e um nome que em momento algum se contaminava. Em momento algum esse nome possuía elos com a vaidade humana, né? Como irracional, racional, materialista, crítico, antagonista. É um nome isento, é neutro. Espiritismo, o nome é neutro. Por isso nós temos que estudar, porque espiritismo não é o que as pessoas imaginam. A gente lamenta, mas fazer o quê, né? Daí vó Leontina ainda diz, tá todo mundo certo, de acordo com o seu nível evolutivo. Erasto diz assim, não me é permitido, por enquanto, desvendar-vos as leis particulares que governam os gases e os fluidos que vos cercam. Eu disse isso aqui num determinado vídeo aí. Nós desconhecemos os fluidos que nos circundam. Você se lembra disso? Nós desconhecemos os fluidos, as energias que nos circundam. Praticamente quase 100% nós as desconhecemos. Então nós não temos noção de que podemos fazer. Nós não temos noção de nossa capacidade. Aí vem Erasto dizendo, não me é permitido, por enquanto, desvendar-vos as leis particulares que governam os gases e os fluidos. Aí nós temos que retornar lá ao mineral, né? Porque quando fala em gases e fluidos, temos que retornar lá ao mineral. Mas também ao vegetal, ao animal, ao hominal, porque tudo é energia, tudo é matéria diferenciada, matéria que os cientistas ainda desconhecem. Mas Erasto, que vos cercam, mas antes que alguns anos tenham decorridos, antes que uma existência de homens se tenha esgotado, a explicação dessas leis e desses fenômenos vos será revelada e vereis
surgir e produzir-se uma variedade nova de médios que agirão num estado cataléptico especial, desde que sejam mediunizados. Isso é muito importante. Nós vamos para outro vídeo para nós tentar explicar isso aqui.